Amém. Obrigado, minha irmã, dona Elizabeth. Obrigado pelo convite. A Dani está aí também, minha amiga, né, do trabalho, que Deus me deu o privilégio de conhecer no curto período que eu passei onde nós servimos juntos, lá no centro do Rio, na diretoria de ensino da Marinha. Vou procurar usar, né, o mínimo de tempo possível, né? E a gente só depende do Senhor, né, para que algo realmente da parte de Deus seja trazido conforme a necessidade. Então, nesse sentido, que eu queria convidar todos a fazer uma breve oração, pedindo para Deus conduzir esse momento, né? Enquanto eu já peço para os irmãos abrirem a palavra, quem tiver à disposição a Bíblia, no livro de 1 Crônicas, capítulo 17. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do versículo 7. Então, 1 Crônicas 17, 7. Então, convido a todos a curvarmos nossas frontes e pedir a Deus que fale conosco nessa hora. Senhor, nós oramos a Ti, clamando pelo sangue de Jesus, uma operação do Teu Espírito Santo no nosso coração agora. Porque sem Ti nada podemos fazer. Se não for o Senhor falando conosco, as palavras ficam vazias, aquilo que é da nossa razão tem um alcance bem limitado. Mas aquilo que vem da Tua eternidade, Senhor, isso transforma a nossa vida, isso alimenta a nossa alma. Então nós suplicamos agora o Teu auxílio. Sê conosco, seja a boca do Senhor falando, o Teu Espírito Santo comunicando a Tua vontade, as operações dessa reunião, e também, Senhor, daqueles por quem esta família tem intercedido. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ler aqui a partir do versículo 7. A palavra do Senhor diz assim. Todos me ouvem bem? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi, assim diz o Senhor dos exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo Israel. E estive contigo por toda a parte, por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais será removido de uma parte para outra, e nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo, Israel, porém abati a todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre. E o seu trono será firme para sempre. Conforme todas estas palavras, conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, com sinceridade, o Senhor me direcionou a trazer esse texto sem que eu tivesse planejado isso. Meu planejamento até é trazer outra coisa. Mas, como sempre, a gente fica na dependência do Senhor e, por algum motivo, ele nos trouxe essa palavra. Esse momento aqui, na palavra, é um momento em que Davi, um rei já estabelecido em Israel, já habitando em Jerusalém, ele decide, ele propõe no coração fazer uma casa para o Senhor, fazer o templo. E quando ele propõe isso, ele conversa ali, a gente vai vendo nos versículos anteriores aos que a gente leu, ele recebe uma palavra ali do profeta Natã.
quando ele comenta o assunto com Natan, e Natan fala, olha, tudo quanto tens no teu coração, faze porque Deus é contigo. Natan vendo ali Davi, um homem triunfante, vitorioso, chamado pelo Senhor, ungido, nunca perdeu uma batalha, ó, Deus é contigo, faz o que está no teu coração. Só que o Senhor visita Natan de noite e fala com ele, dizendo, vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu não me edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura falei alguma palavra a alguns dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo, por que me não edificais uma casa de cedros? Aí nós entramos no versículo, a partir do versículo que a gente leu. Então, qual é o contexto aqui? O Senhor está tratando com Davi algo fundamental para que o plano de Deus se cumprisse na vida de Israel. Né? Lembrando que Israel é o povo que Deus escolheu para ser uma nação sacerdotal, por meio de quem ele suscitaria o Messias, né? Que é o nome pelo qual nós estamos aqui, né? O nome de Jesus. Né? O Senhor Jesus, ele veio ao mundo por um planejamento detalhado do Senhor em separar um povo por meio de que ele manifestaria o Messias para salvar a humanidade. Então, dentro desse contexto, o Senhor está mostrando aqui para Davi que as iniciativas elas são do Senhor. As iniciativas para que algo de bom aconteça, para que o plano de Deus se cumpra, realmente são da parte do Senhor. E Davi, mesmo sendo vitorioso, mesmo o profeta, nem se preocupou. O profeta, olha, vai e faz conforme o teu coração. Você quer fazer uma casa para o Senhor? Só que o Senhor vai e visita o profeta. E trata com Davi justamente uma questão que não foi bem considerada pelo seu antecessor Saul. Né? Só para familiarizar todos aqui, né, Saul, né, foi o primeiro rei de Israel, um homem que Deus tinha o plano de confirmar o reino dele, Deus tinha uma bênção para ele, mas porque ele resolveu, em alguns assuntos, tomar a iniciativa sem Deus direcioná-lo, né, diferente da palavra de Deus. Aqui o Senhor pergunta, né, olha, eu alguma vez pedi para fazerem casa para mim? Eu pedi para fazerem um templo? Eu habitei de tenda em tenda? Ele vem contando aqui a história de como Deus aqui realmente já tinha direcionado todas as coisas. A lei de Moisés já estava escrita nesse tempo. A palavra de Deus já estava estabelecida. Era prestar atenção nas palavras de Deus. E a gente vai observando que o Senhor tem um cuidado didático, um cuidado de ensinar aqui Davi que a grande riqueza de Davi era ter o Senhor orientando cada passo dele. Então, por isso ele fala, olha, diz lá meu servo Davi, que você não vai me construir casa. E aí o Senhor vai dando orientações, e a gente vai vendo ali na sequência dos textos da palavra, que a orientação é que o seu filho Salomão, né, era o seu filho, que ia vir depois dele, que iria construir o templo. E algo muito interessante acontece, porque a gente vê Davi, depois, no mesmo capítulo, orando, lembrando de quem ele é. Porque a primeira coisa que Deus faz, uma das primeiras coisas que ele fala aqui, é lembrar Davi quem ele era. Olha, Davi, eu te tirei de trás das ovelhas para que fosse chefe do meu povo. Ou seja, Davi não era alguém descendente de uma família real, alguém com, né, atributos que ele pudesse se gloriar nos seus próprios atributos. Ele foi chamado ainda quando ele era um menino, porque foi achado um homem segundo o coração de Deus, ou seja, um homem cujo coração poderia ser dirigido por Deus, diferente de Saul. Saul era um homem alto, ali tinha seus atributos, tinha sua personalidade que queria agradar o povo, queria fazer as coisas de uma forma que ficasse confortável para ele, e não necessariamente obedecer a Deus. Né? Tanto é que quando Deus o rejeita, ele tinha acabado de receber uma ordem clara de Deus, ele já era um homem que tinha experiências com Deus, falando agora de Saul, o antecessor de Davi. Saul, o motivo da queda de Saul foi justamente porque ele se julgou autossuficiente. Primeiro, um episódio acontece que Samuel, que foi o profeta que Deus usou para ungir Saul, ou seja, de onde fluiu a autoridade ali sobre a vida de Saul,
E ele falou: olha, espera que eu vou chegar aí para a gente sacrificar e adorar o Senhor, antes da batalha, antes do momento que estava para vir. E por conta da murmuração do povo, Saul ficou apressado, ficou ansioso e ofereceu o sacrifício sem Samuel. Saul não tinha competência, não tinha autorização para ministrar aquele tipo de trabalho, aquele momento de culto a Deus, né, que era o sacrifício. Aquilo era um trabalho para Samuel. E quando Saul toma a frente, os irmãos estão familiarizados com essa passagem? Todos lembram dessa passagem? Então, esse momento é um momento emblemático porque é um ensino muito grande, né? A gente saber esperar o momento do Senhor para as questões que Ele quer fazer é fundamental, às vezes é decisivo se o plano de Deus vai avançar ou não na nossa vida. E o que Saul errou foi justamente o que o Senhor agora estava prevenindo Davi. Olha, você não vai tomar iniciativa sem a minha direção, sem a forma, o tempo e o modo que eu tenho para você. Na sequência, Saul, né, depois de ter errado, sacrificando antes da hora, Deus dá mais uma chance para ele, prova o coração dele, falando: olha, destrói os Amalequitas, que era um povo que foi traiçoeiro no deserto, quando Israel estava vindo do Egito, que matou, que atacou crianças, idosos, né, pela retaguarda do povo de Israel. Então o Senhor tinha um juízo já sobre os Amalequitas, era para destruir animais, ovelhas, mulheres, crianças. O Senhor já tinha um juízo, né, sobre aquele povo. E Saul era para ter executado o juízo. Ele foi lá, venceu a batalha, mas não matou o rei, guardou as ovelhas e depois falou que ia oferecer em sacrifício a Deus. O Senhor falou: olha, através de Samuel, o Senhor falou: Samuel, que balido de ovelhas é esse? Não mandei matar tudo. E aí Samuel não queria sacrificar, fazer uma festa, o povo sugeriu: olha, melhor obedecer do que sacrificar. Né? Ele falou: porque o porfiar, o desobedecer, a rebeldia é como um pecado de feitiçaria. Feitiçaria é uma abominação a Deus, é algo assim terrível, porque está ligado a acessar, né, poderes que não são do Senhor. E quando a gente desobedece, é como se a gente quisesse usar o nosso poder, a nossa própria vontade à frente da vontade do Senhor. Então, às vezes é uma coisa sutil, mas é justamente o que afasta o homem de Deus. E aqui o Senhor vem e, de forma amável, fala com Davi: olha, eu te tirei de trás das ovelhas. Você sem mim não era nada. Eu te levantei. E aí vem falando, né? Eu sempre fui contigo, você venceu todas as batalhas porque eu fui contigo. E agora nós chegamos no ponto em que eu quero cumprir minha vontade, mas que não vai ser, o templo não vai ser edificado por você. E aí nós podemos agora aplicar na nossa vida, né, irmãos? Com certeza, o Senhor tem movido todas as coisas, tá? Em favor desta família, né? Família Ramos, né? E acho que tem mais alguns sobrenomes aí, né? Não é só Ramos. Mas Ramos eu acho que é o tronco principal, né? Da família. E com certeza o Senhor tem um plano. Né? E o cumprimento desse plano na família está muito ligado àqueles que estão prontos a ouvir e obedecer a voz de Deus. Na verdade, se a gente for olhar toda a história do povo de Deus e a história da igreja, tudo que está ligado a cumprir-se o plano de Deus e a vontade de Deus, a palavra fala que é boa, perfeita e agradável, só que ela não cabe dentro do entendimento humano. Às vezes, aos nossos olhos, pode parecer que alguma coisa podia ser diferente, mas a obediência e a sensibilidade à voz de Deus é tudo que nós precisamos. E a gente vai vendo o resultado. Até o momento aqui, na vida de Davi, Davi não tinha perdido nenhuma batalha. Não perdeu nenhuma batalha. Porque ele ia contra um inimigo, ele tinha a seguinte preocupação: Senhor, posso ir? Senhor, posso atacar? Às vezes o Senhor fala: vai. Ele ia lá e vencia. Às vezes o Senhor fala: olha, segura, dá a volta, por detrás, teve um caso, né? Dá a volta por detrás das amoreiras, faz assim, assado. E ele tinha vitória em tudo, porque ele tinha uma preocupação em ouvir e obedecer a voz do Senhor. Então nós percebemos que essa característica, no momento mais confortável, que Davi já tinha sido usado para conquistar Jerusalém. E aí eu preciso fazer um parênteses aqui, dizer o que significa isso, né? Até então, olha só o que Israel viveu. Israel, o Senhor, por meio de Abraão ali, suscita aquela semente ali profética, né, que viria a ser a nação de Israel. Abraão, Isaac, Jacó, ele promete para Abraão, faria dele uma grande nação. Abraão velhinho,
com Sara velhinha, tem um filho, e mesmo um filho, a gente sabendo, né, que era impossível para eles, tiveram um filho da promessa da forma natural. Na falta de fé ali, naquela razão humana que é natural para todos nós, Sara sugere, não, então a promessa de Deus vai se cumprir de outro jeito, e aí nasceu Ismael, né? Nasceu Ismael, vocês todos também estão familiarizados com essa história? Aproveitando aqui que eu ganhei 40 minutos, não vou passar disso, vou só aproveitar e dar um a mais aqui. O fato de Sara ter duvidado, Abraão também, de certa forma, ter duvidado ali, um pouco ter titubeado em relação à promessa, eles fizeram esse movimento, né? A Sara, esposa de Abraão, ela vem e sugere que Agar, a sua serva egípcia, viesse a ser tomada por mulher ali para que tivessem um filho, né? Abraão e Agar. E nasceu Ismael. Amém. O Senhor, né, permitiu, no caso, Abraão não era estéreo, né? Sara era estéreo. Mas Ismael não era o filho da promessa. E aí olha o que a gente faz, como a gente dá material para o adversário quando nós agimos por conta própria. Ismael hoje é o pai, né, assim, considerado ali o pai dos islâmicos no seguinte sentido, eles falam que Ismael, se conversar com um muçulmano, eles dizem que Ismael é o filho da promessa. Eles falam que são descendentes de Abraão, e são, de fato, e falam que Ismael é o filho da promessa. E em cima de toda essa narrativa, depois, com a questão lá de Maomé, montaram o islamismo. Né? Nós estamos vendo agora o que está acontecendo no mundo, né? E como trouxe um inimigo, foi suscitado, um problema foi suscitado ali para o povo de Israel por conta da existência de Ismael, né? Que foi uma boa ideia de Sara, mas que não era o plano de Deus. Não dependia do milagre, era da razão humana, da cabeça das pessoas. Então, às vezes a gente pode ter uma boa intenção, mas isso pode gerar muito problema se nós sairmos do plano de Deus, se a gente não confiar. O que Deus faz tem milagre envolvido, a verdade é essa. O que Deus faz, a gente tem que confiar que Ele vai fazer, do jeito e do modo, no tempo dele. Assim como Ele enviou Jesus, que nasceu de uma virgem. Quem que poderia imaginar isso? Uma virgem conceberia. Então o Senhor faz questão de deixar a marca dele, de que é o sobrenatural, é a operação do Senhor, para que o plano se cumpra. Então, isso não significa, tá? Que, por exemplo, os descendentes de Ismael, às vezes até alguns de nós aqui somos descendentes de Ismael, né? A Bíblia fala onde abundou o pecado, superabundou a graça. A Bíblia fala que o Senhor transforma o mal em bem. Né? Então, o Senhor hoje, certamente da semente de Ismael, que o Senhor até prometeu depois abençoar por amor de Abraão, o Senhor também alcançou, por meio de Jesus, depois veio alcançar as pessoas, né? Porque o Senhor é misericordioso, ele não é só justo, ele é misericordioso. Mas olha quantos transtornos Israel enfrentou, e o próprio Isaac foi perseguido por Ismael, né? Então agora a gente voltando lá para Davi, a gente vê que o Senhor tinha todo um plano para que Israel recebesse uma terra prometida. E aquela terra, o Senhor fala até as fronteiras. Quem tiver a oportunidade de ler lá no Pentateuco, principalmente no livro de Números, e depois confirmado ali no livro de Deuteronômio, os termos de Israel, o Senhor fala, ó, essa vai ser os termos da terra de vocês vão dividir e tal. E aquilo foi dado e conquistado a cada tribo. Só que a gente percebe que quando Josué morre, Josué é aquele que Deus levanta para entrar na Terra Prometida, né? Quando Moisés morre, vem Josué, e Josué entra na Terra Prometida e conquista, mas só que muitas coisas ficaram para conquistar ainda, a palavra fala isso. Infelizmente, eles deixaram alguns inimigos ficarem ali, que não era para ter ficado, e as coisas foram meio atrasadas, né? Quantas vezes não acontece na nossa vida, viu? O Senhor tem promessas, tem coisas preparadas para nós, é só a gente ir lá tomar posse pela fé. Não é por razão humana, não é porque a gente acha que vai dar certo, que parece que vai dar certo, era só avançar. E às vezes a gente, por conta da nossa fraqueza humana, da nossa falta de fé, a gente vai deixando o plano de Deus às vezes vai ficando de lado. Isso aconteceu quando Saul passa o reino para Davi, né? Foi uma batalha entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas a terra prometida não estava toda conquistada, não. Ainda tinha a área de Jerusalém, por exemplo, estava na mão dos jebuseus, de um povo pagão que ficou afrontando ali Israel. Vários outros termos ali ainda estavam assim de uma forma em que coexistia com povos que não eram daqueles que o Senhor permitiu manter na terra prometida, enfim. E Davi, ele foi lutando as guerras do Senhor e conquistando as partes que faltavam. Então Davi
ele se colocou como homem segundo o coração de Deus. O Senhor foi mostrando, ó, vai, faz isso, vai lá, combate aqui, combate ali, e ele foi vencendo e levando o povo a viver aquilo que os seus antepassados tinham deixado de lado. E aí se chegou à conquista de Jerusalém, e Davi toma Jerusalém, chamada Cidade de Davi, né, e nós vamos ver que o Senhor usa Jerusalém justamente porque era o local escolhido por Deus para que um dia se fizesse um local de adoração, uma referência para as nações, porque falaria da Jerusalém celestial, que é aquela que nós almejamos morar, né? Então, nós vemos como é que o plano de Deus ele vai se desenrolando, ele vai tendo o seu andamento na medida em que servos de Deus se colocam à disposição para ouvir e obedecer. É a grande diferença. E aqui a gente, quando Davi ouve essa palavra, ele faz uma oração ao Senhor que é muito bonita, né? Do reconhecimento. Porque ele poderia ter feito como outros reis fizeram, né? Até Saul mesmo, e outros que vieram depois dele falharam, se julgando o suficiente, né? Vou fazer as coisas da minha cabeça aqui, mas ele fala assim, Senhor, lá no versículo 20, ninguém há como tu, não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando nações diante do teu povo que remiste do Egito, e tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo acerca da tua casa seja certa para sempre, faze como falaste. Então, ele vem e confirma, Senhor, aquilo que o Senhor falou a meu respeito, que se cumpra. Que se cumpra a tua vontade, não é a minha. Eu queria fazer o templo, mas que seja minha descendência, que se cumpra conforme o Senhor quer. Seja feita a tua vontade. Depois Jesus, chamado filho de Davi, ele vai lá. Né? Quando Jesus já vem no seu ministério terreno, da linhagem de Davi, se a gente for acompanhar, é a linhagem perfeita ali. Ó. É a linhagem... Jesus é perfeitamente descendente de Davi. Ele, filho por filho ali, né, da linhagem de Davi, vai chegar até Jesus. Né? A Bíblia chega a falar, né, são 14 gerações, salvo engano, depois tem que olhar com calma, mas 14 de Adão a Abraão, 14 de Abraão a Davi e 14 de Davi a Jesus. Então, Jesus, filho de Davi, se cumpre, o Messias vem e ele vem falar, olha, ele vem nos ensinar a orar, né? Senhor, seja feita a tua vontade, na oração do Pai Nosso. E esse princípio está em toda a palavra. Jesus ele chega a falar assim, aquele que quiser vir após mim, né, quem quiser seguir a Jesus de verdade, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Existe algo em nós que tem que morrer, tem que ir para a cruz, para que a gente possa seguir. Davi tinha vontade, vou fazer aqui. Davi já tinha o recurso, já tinha o povo todo com ele, era só ele construir. Mas ele não, eu vou obedecer, vai ser meu filho que vai construir o templo. Então, ele negou a própria vontade dele, talvez aquele mérito ele queria, vou construir o templo de Deus. Eu queria aquele mérito, mas ele entregou para o filho. E a gente vê um significado profético aqui, tá? Porque o Senhor ele dá um ensino aqui quando ele diz para Davi, olha, você não vai construir porque você é homem de sangue. Você é homem de sangue. Davi lutou muitas batalhas, matou muita gente. Você é homem de sangue. Quem vai construir vai ser outro. Depois o Senhor vem mostrar que é Salomão, que significa, salvo engano, rei de paz. Depois eu vou confirmar, mas está ligado a isso, rei de paz. Salomão está ligado a paz. E Davi foi aquele que teve que enfrentar batalha, morte. Salomão não. Você vê os 40 anos de reinado de Salomão, reino de paz. Sabedoria, escreveu os provérbios, aquele camarada que viveu um reino de completa paz. E Davi, naquilo que ele não pecou, ele é uma tipologia do nosso Senhor Jesus. Aquele que venceu com o sangue. Ele teve que lutar, ele venceu a morte. O próprio Senhor Jesus precisou enfrentar tudo aquilo que era para nós enfrentarmos, a dor, a morte, as nossas aflições, as nossas enfermidades, as nossas dores, ele tomou sobre si, ele leva isso para a cruz, e ali ele é o sacrifício perfeito, vence a morte, vence aquilo que nós não poderíamos vencer. E se coloca ali, como a Bíblia vai profetizando desde Gênesis, quando Deus mata um animal e cobre de pele ali Adão e Eva para que eles pudessem subsistir, ali Jesus estava profetizado, né? Que a virgem conceberia, né? O filho da mulher pisaria a cabeça da serpente. E ele faz isso lá na cruz, porque ele teve que derramar o próprio sangue. Jesus foi homem de sangue. Ele verteu o seu sangue por nós e ele deixou uma tarefa que seria feito por outro
enviado por ele. Né? Jesus, quando ele sobe aos céus, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu vos deixarei o Consolador. Aquele, né, que será o Paráclito, né, vai estar ao lado de vocês ajudando. E aí nós sabemos, entendemos hoje que é o Espírito Santo. Por que nós somos igreja e estamos aqui? Não tem razão financeira, lógica, para a gente estar aqui reunido. É uma ação do Espírito Santo que nos move em paz, de forma voluntária, de forma pacífica, para ter paz com Deus, para que nós possamos colocar nossa vida diante do Senhor. Nós buscamos essa comunhão, porque há um rei de paz reinando. Né? E esse rei de paz, ele está debaixo das ordens dos reis, né? O Senhor dos senhores, que é o Senhor Jesus, e é o Espírito Santo, que foi enviado. Então Salomão, naquilo que Salomão não pecou, ele é tipologia do Espírito Santo. Ele que faz a obra em nós. No dia que nós fomos chamados, quer a gente tenha sido criado, eu fui criado em lar evangélico, por exemplo, mas eu só fui ter minha experiência com o Senhor ali. Firme mesmo, eu já tinha mais de 20 anos de idade. Quando o Senhor falou comigo, o Espírito Santo visitou meu coração, tive a experiência de realmente começar a aplicar a palavra na minha vida e ser batizado com o Espírito Santo, e o Senhor... E é isso, e eu tenho certeza que isso não foi uma obra de alguém que tem teologia e me ensinou, simplesmente, embora isso tudo tenha o seu valor, quem faz a obra é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que faz com que a gente lê essa palavra aqui e alcance a aplicação para a nossa vida. O Espírito Santo é que nos dá poder para testemunhar do seu nome e para vencer a nossa própria carne, que a gente sabe que é muito difícil, né? Nós somos todos necessitados, cheios de limitações, falhas, fraquezas, mas o Senhor, ele faz aquilo com que ele fez com Paulo, né? Ele fala, olha, a gente vai olhar se esse espinho na carne aqui, eu queria melhorar nisso, naquilo. Aí ele fala, minha graça te basta. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ele te dá paz. Mesmo nós sabemos que somos falhos. Então todos os dias a gente pode ir aos pés do Senhor e pelo sangue de Jesus ter a experiência com esse Espírito Santo maravilhoso que nos dá paz, que nos faz ter paz com Deus, porque quando a gente clama o sangue de Jesus, na verdade estamos clamando por isso, pelo Espírito Santo sobre nós, pedindo perdão pelos nossos pecados, e cumpre-se aquela palavra lá que Pedro fala no Novo Testamento, né? A aspersão diária do sangue de Jesus em santificação do Espírito. E a gente começa a viver uma vida de santificação, apesar das nossas falhas e fraquezas. Porque todo dia esse Espírito Santo está operando, está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis. E olha só que interessante como que a obra de Deus ela é uma coisa sutil para que o homem não se gabe dela. Para que fale, não, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A gente tem uma decisão a tomar. Davi aqui ele tinha um coração inclinado a fazer a vontade de Deus, embora isso não fosse suficiente. O Senhor precisou orientar, ó, você quer fazer minha vontade, mas não é exatamente como você está pensando, é assim, assim. O Senhor foi orientando, e nisso Davi teve êxito. E deu sucessão a um reinado de paz. Davi passou o reinado com todo o material pronto, e Salomão assume o trono, e ele tem exatamente 7 anos ali que ele dedica, e que a palavra fala que a obra do templo acontece, e não se ouvia barulho de prego e martelo. Pois se os irmãos quiserem procurar, a palavra fala que não se ouvia barulho de prego e martelo. Por quê? A obra do Senhor é uma obra de encaixe, tudo planejado por Deus. O plano do templo, Deus mostrou para Davi, e Davi passou para Salomão. E Salomão colocou aquilo em prática. Então, meus irmãos, a obra de Deus está preparada para a vida de cada um de nós. No dia que Deus colocou no coração da irmã Elizabeth um desejo de fazer esse trabalho em família, certamente, né, o Espírito Santo moveu, porque já tinha planejado lá todo um trabalho para que vidas se achegassem ao Senhor. E ela estava atenta à voz do Senhor e obedeceu. E hoje o Espírito Santo está falando a cada coração, chamando também, para que cada um na sua casa, na sua família, se coloque como esse, que está pronto a ouvir, a obedecer a voz de Deus, para que a obra de Deus se cumpra na sua família. Esse é um mês especial que vale a pena a gente orar muito pelas nossas famílias, que o Senhor tem nos chamado para buscar um pouco mais de intimidade com o Senhor e chamar o nosso lar a viver essa experiência de ser guiado por um rei que é um rei de paz. É um rei que ele não vai pelo caminho da briga, da força, do prego, do martelo batendo, fazendo barulho. É a obra de encaixe. É o Espírito Santo operando. Às vezes está tendo um problema, o marido e a mulher, e a gente às vezes quer ir na nossa razão, explicar a nossa... Se nós pararmos para ouvir o rei de paz, muitas vezes ele vai falar, filho, só ora. Vai no cantinho, ora. E só na oração o Senhor vai colocar tudo na hora certa.
as informações vão se ajustar e a paz vai reinar. Então, isso é uma experiência que o Senhor quer levar todos nós a termos cada vez mais. Porque quando nós desejamos ser guiados por esse rei de paz, nós vamos ter a experiência que a rainha de Sabá teve. A rainha de Sabá, quando ela ouve falar de Salomão, ela faz uma comitiva, um esforço grande para ir lá conhecer o que esse Salomão está fazendo, que dizem que a sabedoria dele não tem nenhuma igual. E quando ela vai, ela ouve, ela prova Salomão, ela tem a experiência de perceber que tudo, os modos do reino, a forma como as coisas eram conduzidas, a riqueza, era algo além do que tinham contado para ela. Então, quando nós decidimos buscar uma experiência profunda com o Espírito Santo de Deus, nós sempre nos surpreendemos. Sabendo que é muito mais do que a gente imaginava. A gente vê alguém, às vezes, contando testemunho, ó, tem vivido isso, aquilo, o Senhor fez milagre. E o Senhor faz mesmo. Mas o Senhor quer te dar uma experiência. O Senhor quer te dar uma experiência profunda, porque você vai descobrir que os mistérios do Senhor são insondáveis, são coisas maravilhosas e que suprem toda a nossa necessidade. E ainda nos maravilham com as riquezas celestiais para que nós sejamos instrumento na vida da nossa família, na vida daqueles onde Deus nos tem colocado, né? Seja no trabalho, seja no local onde Deus tem nos plantado. E para nós encerrarmos a mensagem, gostaria de trazer para os irmãos aqui a experiência que o Senhor dá a Davi no momento em que ele nomeia, coloca ali Salomão como rei em vida ainda. A gente vê que há uma oposição. O filho dele, Adonias, quer se levantar, e a gente vai ver isso acontecer alguns capítulos mais à frente, mas eu não vou abrir o texto agora para a gente ganhar tempo. Resumindo, Adonias, que era o filho ali, depois de diversos problemas que Davi teve, a gente sabe que Davi vai ter um momento que ele vai pecar, ele deixa de ir à guerra lá no tempo que os reis iam para a guerra, e fica no palácio, peca com Batseba, e tem uma série de problemas. E o Senhor restaura a vida de Davi porque ele se arrependeu do pecado dele, né? Mas nesse processo todo, quando vai chegar o momento de Davi já velhinho, passar o reino, um filho dele, que não era Salomão, que Deus já tinha revelado que era Salomão que ia reinar, e um dos filhos dele falou, não, mas eu sou mais velho, eu sou aquele que tem direito, então ele quis usar alguma regra, né? Uma regra assim, o certo é o primogênito, é o mais velho, e ignorando o que Deus revelou. Ele não estava perguntando assim, o que Deus falou? Ele sabia que o pai dele era rei, mas era também profeta. Davi profetizava nos Salmos, era um homem de experiência com o Senhor, um homem de Deus. Ele não quis saber o que Deus falou. Então Adonias, ele falou, eu só quero governar, sou filho do rei. E Adonias, ele faz uma coalizão ali com Joabe, que era general do exército, mais outros, e se proclama rei. Só que, ao mesmo tempo que Davi está fazendo isso, Batseba, mãe de Salomão, vai a Natã, que é o profeta que estava fiel ali, e fala, olha, se a gente não fizer nada, né, Salomão vai reinar. E Natã, Adonias vai reinar. E aí, Natã alerta o rei Davi ali, junto com Batseba. O próprio Natã, na verdade, alerta Batseba e ela fala com o rei. E ela clama ao rei, rei, não há uma profecia que meu filho, Salomão, vai reinar? Então, o que eu quero dizer para os irmãos? Nós temos que batalhar para que a profecia, aquilo que é de Deus na nossa vida, se cumpra. Porque não faltam oposições. A carne se opõe. Aquilo que é da razão humana, aquilo que é do nosso próprio eu, se opõe às coisas de Deus. E se não houver uma intercessão aos pés do rei, que é o Senhor Jesus, realmente, muitas vezes, esse movimento da nossa própria carne, das coisas do mundo, elas querem nos engolir. E aí, um governo que a gente não quer, um governo que não é de paz, não é de bênção, pode se instaurar. E é por isso que o mundo está como está. Hoje o mundo não tem liderança. Hoje a gente está vendo guerras e rumores de guerra, porque não há uma liderança que é excelente, é de paz, é boa como o Espírito Santo, como Deus. Só quem tem isso são os servos de Deus no seu coração e que são guiados pelo Espírito de Deus. Fora isso, o mundo está sem liderança. É guerra, rumores de guerra, briga de um lado e de outro, porque é cada um buscando o seu interesse. Adonias queria só reinar, queria o poder político. Mas o Senhor hoje tem para nós aquilo que é o melhor. A vontade de Deus se cumprir. Salomão deveria reinar, era o rei de paz. Então Davi, ele manda que os seus melhores valentes
no caso Benai ali, pegasse a mula do rei, colocasse sobre ela o Salomão e proclamasse. E ali toda a cidade exultou e Salomão foi proclamado rei. E quando Adonias ouviu isso, ao mesmo tempo que ele fazia uma festa se autoproclamando rei, ele tremeu e temeu e aquela espécie de rebelião que ia acontecer para colocar um rei diferente do que Deus mostrou, se dissipou. Cada um fugiu com medo de ser morto. Né? Quando nós decidimos firmemente deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida, toda a oposição cai. A nossa carne se enfraquece, nós ficamos à disposição do Senhor e um reino de paz se estabelece. Porque 40 anos Salomão reinou e foi o tempo mais próspero da história de Israel. Foi quando a prata ficou mais barata que mais cara que o ouro. Tinha tanto ouro em Jerusalém que a prata ficou uma coisa assim, diz que tinha prata que nem pedra na cidade. O pessoal estima uma riqueza assim sem precedente na época de Salomão, por quê? Porque havia paz, havia liberdade para o Espírito Santo operar, para Deus fazer a sua vontade, porque foi obedecido à vontade do Senhor. E hoje é o que o Senhor está nos chamando a fazer. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, nós nos coloquemos diante do Senhor de uma tal maneira que a vontade dele tenha vazão sobre as nossas vidas. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem com os irmãos e que nós possamos agora, né, nos colocar diante do Senhor mesmo, em oração, pedindo, Senhor, aplica a tua vontade na nossa vida, porque as decisões que eu tenho para tomar e aquilo que está governando a minha vida não seja, às vezes, uma mentalidade minha mesmo, teológica, de um conceito meu, mas que o Espírito Santo passe a governar. Hoje, a gente sabe lá pelo livro de Apocalipse, né, que a mensagem, né, que é repetida várias vezes em Apocalipse, diz assim, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nós vemos que a Apocalipse vai falar das trombetas, do que a gente está vivendo, que vai nos conectar com esse momento exato, profético que a gente está vivendo. Guerras, rumores de guerras, filhos voltando contra os pais, pais contra os filhos, o amor se esfriando de muitos, a apostasia. E nós vemos cumprimento da profecia do Senhor. E qual é a orientação para o Senhor? Agora, ouvir a voz do Senhor. Lá em Apocalipse fala assim, bem-aventurados que ouvem, leem e guardam as palavras desta profecia. Porque o tempo está próximo. O Senhor está para voltar. Qual o lugar seguro para nós ficarmos? Não é um lugar físico, é um lugar espiritual. De estar pronto para ouvir o toque da trombeta. É o lugar de estar com os ouvidos atentos à voz do Espírito. E o Senhor está falando no coração de cada um de nós agora, para que nós possamos ter o nosso momento diário ali com Deus, nossa vida guiada pelo Senhor, logo no início do dia, buscando a face do Senhor, porque ao longo de todo o dia o Espírito Santo falará conosco. E aquilo que parece difícil, impossível aos nossos olhos, nós venceremos, mas venceremos pelo poder da palavra de Deus, e como lá em Apocalipse 19, 13, a palavra fala que o próprio Jesus, ele é a palavra de Deus. Ele fala assim, o seu nome estava vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, o próprio Senhor Jesus é a palavra de Deus, ele que nos dá a vitória. Só que tem um segredo para vencer. Aí esse segredo está em Apocalipse 19, 12 e 11, que é o último texto só que eu vou ler para os irmãos aqui, no minuto final que eu tenho aqui, Apocalipse 12 e 11. Diz assim, Apocalipse 12 e 11. Ele fala assim, tem uma multidão de servos de Deus, de vestes brancas na eternidade, ele fala assim, como é que eles venceram? Aí diz assim, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Meus irmãos, essa é a maneira da gente vencer. É pelo sangue de Jesus, que é o Espírito Santo operando e vivificando a sua igreja. E a palavra do seu testemunho. É a palavra de Deus aplicada na nossa vida pela ação do Espírito Santo. Isso é uma decisão diária para nós tomarmos. E é assim que nós vamos chegar na eternidade, como aquela multidão de branco, louvando ao Senhor. E assim não teremos o que temer. Pode acontecer o que for com o mundo aí, o Senhor está conosco, vai nos preservar e vai preservar a sua igreja fiel, está firmada no Espírito Santo até aquele grande dia quando Jesus voltar. Então, deixo assim os irmãos com essa palavra, cumprimentando a todos aí com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, irmão Daniel. Muito obrigado. Que palavra gloriosa, abençoada, edificante, né? Nós conseguimos guardar muitos ensinamentos através dessa palavra.
hoje, que verdadeiramente ela possa ficar gravada nas tábuas do nosso coração e que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, que verdadeiramente nós venhamos a esperar e buscar no Senhor em toda a nossa vida, em todos os planos e propósitos e desejos do nosso coração, nós venhamos verdadeiramente a esperar e buscar no Senhor a resposta certa, o direcionamento. Glória a Deus, muito obrigado por essa palavra, que Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa, sua família, sua esposa, seus filhos, né? Que Deus abençoe grandemente, supra todas as necessidades e ordene bênçãos incontáveis sobre a sua vida, sobre a sua família e seu ministério. Glória a Deus. Quero, antes de encerrar, como nós somos família aqui, nós temos testemunhos também através das orações feitas. Na semana retrasada, nós levantamos um clamor em favor da Sheila, né? Ela estava passando por um momento difícil na vida dela, e nós aqui em família nos rendemos, clamamos, buscamos ao Senhor, e ela vai estar rapidamente contando, né, um testemunho, a resposta desse clamor. Sheila, você com a palavra. Boa tarde, tudo bem? Então, vocês clamaram por mim, né? E aí, eu fui pro reencontro, que até não participei na semana passada semana retrasada, né? Daqui do encontro. E aí, lá no encontro, Deus falou tanto comigo sobre uma coisa que eu precisava fazer. E eu tenho certeza que também foi as orações de vocês, né? Eu precisava pedir perdão para umas pessoas que a gente tinha que se acertar. E aí, quando eu voltei do reencontro na segunda-feira, eu voltei e eu falei com essas pessoas. E aí, na terça, eu fui para a reunião do meu trabalho, que eu já estava há 1 ano encostada pelo INSS. 1 ano e 2 meses encostada pelo INSS. E nem meu trabalho, nem o INSS me pagava. E quando eu voltava, sempre acontecia uma coisa assim que a gente não entendia nada. E eles me encostavam de novo. Era uma coisa assim tão estranha. E aí, para fechar, na segunda-feira eu fui para a reunião que meu supervisor me chamou. Eu trabalho na Elma Chips, na PepsiCo. E aí eu participei lá da reunião de 8h30, de 8 da manhã até 6 da tarde. Eu ainda liguei para a Beth. Falei, Beth, acredito que ele não falou um ai comigo. Eu fui para casa e ele não falou um oi comigo, não falou nada. Eu saí de lá assim, bem chateada. E quando foi essa semana agora que passou, ele me ligou e falou, Sheila, olha só, na reunião não falei nada com você porque o meu intuito não é demiti-la, porque eu falei para ele, ô seu Eugênio, se a PepsiCo não for me deixar voltar, me fazer o retorno da volta, eu não posso ficar presa no INSS sem receber. Me dá a minha demissão, porque aí eu procuro outro trabalho. Fui bem sincera com ele. Aí ele falou assim para mim essa semana, a minha intenção não é demiti-la, não demitir você. A gente gosta muito de você, apesar de não ter muito convívio. E assim, eu tô fazendo de tudo para criar uma oportunidade para você. Por isso que eu tô quietinho, porque eu não quero te demitir. Então lá na reunião não tinha nada que falar, a não sei que fosse te demitir. Aí eu falei, tá bom. Aí passou o dia dos namorados, semana passada, passou o dia dos namorados. Quando foi essa semana, ele me ligou, Sheila, eu inventei uma vaga para você. Eu inventei uma vaga para você. Você vai ficar em home office ajudando a supervisora. Gente, não existe essa vaga na PepsiCo. Não existe, não tem. Nunca vi ter ajudante de supervisor. Mesmo eu creio que foi a mão de Deus. Aí segunda-feira já fiz todos os passos essa semana que precisa. Já treinei para tudo que precisa e quando é segunda-feira agora eu vou voltar a trabalhar em home office. Eu tô tão feliz que parece que eu tô sonhando. E eu agradeço muito a oração de vocês, muito mesmo. Muito obrigada. E aí? Glória a Deus, glória a Deus. Deus é o Deus que responde o clamor do justo, né? A Sheila, quando me ligou, ela estava muito triste, ela estava desesperançada, né? E eu convoquei a família. A Sheila, ela não é da família, entre aspas, porque ela está sempre com a gente, né? Ela está sempre na live, então nós nos levantamos, a família inteira clamou e está aí, família, a resposta de Deus,
do nosso clamor, da nossa oração, e isso é para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele é o Deus que faz, é o Deus Todo-Poderoso. Ele está presente na hora da angústia. Glória a Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Então, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Continuemos em oração para que ela passe por esse processo aí da experiência, né? E fique, né? E prossiga nesse trabalho que ela precisa, e porta que Deus abre, ninguém fecha, né? Uma porta que Deus abriu, porque não existia, mas Deus abriu em favor dela, glória a Deus, por amor a ela, glória a Deus, isso é maravilhoso. Esses são os milagres que nosso Deus opera, né? E isso a gente tem que testificar, isso a gente tem que contar, que é para engrandecer o nome do Senhor e edificar a nossa fé, porque às vezes a gente pensa assim, isso não vai acontecer comigo, isso não acontece, Deus faz acontecer. Por mais impossível que pareça, né, aos nossos olhos, se nós nos colocarmos aos pés do Senhor, se nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, se nós confiarmos, o Senhor move o céu em nosso favor, tá bom? Muito obrigado a todos. Vou encerrar com esse hino que o Gabriel vai pôr aí para nós adorarmos ao Senhor e depois nós iremos fazer uma oração final para encerrarmos esse trabalho tão glorioso e abençoado. Gabriel,